Pois eu vi que algumas pessoas aqui hoje pediram oração ali pelo YouTube, né? Eu quero só lembrar que nós somos uma igreja que ora. A gente ora muito uns pelos outros. Então, se você está precisando de oração, sempre venha pedir oração mesmo, porque a gente realmente ora uns pelos outros. E às vezes Deus levanta a gente para orar quando a gente nem imagina. Hoje eu estava falando para a Tati que de manhã eu senti no coração de mandar uma mensagem para uma amiga com quem eu não falava há bastante tempo. Assim, eu não sei porquê, mas Deus tocou no meu coração e eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, fulana, tudo bem? Eu fiquei sabendo que você mudou. E eu não sei se você está precisando de oração, tá, mas Deus me tocou no coração de mandar uma mensagem para você, tá tudo bem? Aí ela falou, tá, realmente, Deus me trouxe aqui para os Estados Unidos, eu não sei porquê, tal, mas ele disse que ia levantar intercessores. Ah, então tá bom, já levantou um, porque ele mandou ligar para você. Então, assim, Deus cuida, né? Deus cuida mesmo quando a gente não sabe quem, não sabe de que jeito. Deus é maravilhoso mesmo, né? Eu quero convidar vocês a abrir as Bíblias de vocês em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. Quem for encontrando vai se colocando de pé. Romanos 12, 2. Amém? A pastora Helenita já colocou lá no YouTube? Não precisa nem perguntar, né? E diz assim a palavra do Senhor: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus me concedeu. Amém? Pode se sentar, irmãos. Sabe que eu leio Romanos, eu lembro do nosso filho, a escola deles tem as casas, assim, né? Aquelas coisas inglesas, assim, né? Então, fulano é da casa dos romanos, dos normandos, do sei lá do que e tal. E aí mandaram ele escolher qual casa que ele queria ser. Ele queria ser dos romanos, porque tinha na Bíblia. Ah, eu quero ser dos romanos. Romanos tem na Bíblia. Aí depois que eu fui explicar que era um povo mais antigo e tal. Realmente tinha na Bíblia, mas tinha outras coisas e tal. Mas quando a gente vai criando alguém nos caminhos de Deus, a pessoa só pensa nas coisas de Deus, né? Não é por acaso que eu estou falando essa história dele, não. Eu já comentei aqui com vocês um dia que a gente estava viajando para Goiânia para poder assistir uma coisa numa igreja lá, e fomos eu, a Tati e o Davi foi conosco, né? O Davi cuida do grupo de jovens aqui da igreja. E o Benjamin foi também. E aí, na volta, eles estavam voltando no carro, e eles estavam fazendo uma brincadeira lá dos dois, de quem ganhava de quem tinha mais poder e tal. Aí era assim, eu te destruo com a bola de fogo, eu faço não sei o quê e tal. Aí, de repente, você imagina, né? É o crente e o crentinho, porque o Davi e o Benjamin, assim, né? Desde sempre. Aí, de repente, um vira e fala assim, mas aí eu revivi com o poder de ressuscitar os ossos secos. Aí aí o outro falou, aí eu tive a ressurreição do não sei o quê. E aí eu tive. Então, o óleo, eu joguei o óleo ungido sobre a minha cabeça e não aconteceu nada. Tal. De repente, eles começaram nos super-heróis, terminaram lá na Bíblia. Porque a mente deles já está muito trabalhada nas coisas de Deus, sabe? E hoje eu quero falar sobre renovação da mente. Eu não sei porque Deus está me fazendo falar tanto sobre isso, né? Na verdade, eu sei, né? Porque Deus quer que vocês renovem a mente de vocês. Ele não me colocava aqui para poder falar sobre isso. E na hora que eu estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe algumas histórias da Bíblia para que eu pudesse compartilhar com vocês e falar um pouco sobre essas coisas da mente, sobre a nossa mente e a mente de Deus, e a diferença entre as duas e como é que a gente vai para o caminho de Deus, sabe? E a primeira coisa que o Senhor trouxe à minha mente foi quando o povo de Deus foi atravessar o deserto. Porque Deus tirou eles do cativeiro, né? Eles eram escravos, Deus tirou eles do cativeiro e Deus ia levar para uma terra prometida. E a gente sabe que no Novo Testamento Deus tirou a gente de outro cativeiro, né? Deus tirou a gente do cativeiro da escravidão espiritual para levar a gente para a terra prometida da salvação. E hoje nas igrejas as pessoas usam muito essa expressão, né? Eu estou atravessando o meu deserto, né? Eu estou indo para a minha terra prometida. E às vezes as pessoas falam até sem um pouco saber exatamente do que elas estão falando, né? Mas o que eu acho interessante sobre essa travessia deles do deserto, para eles poderem chegar do outro lado, para eles poderem chegar na terra prometida, é que aquele caminho levava 11 dias e eles levaram 40 anos, né? E aí você fica pensando, né? Como é que alguém consegue
fazer em 40 anos uma coisa que dá para fazer em 11 dias, né? Porque, gente, é diferente. É um pouquinho diferente. Você poder atravessar um deserto em 11 dias e você levar 40 anos, sabe? Mas sabe o que acontece? Tanto para lá quanto para cá, agora que a gente está indo atrás das nossas terras prometidas, é que o caminho que a gente faz para chegar na terra prometida que Deus tem para cada um de nós, seja profissional, seja de saúde, seja amoroso, seja financeiro, o que quer que seja, passa pela renovação da nossa mente. Passa sempre por uma batalha na nossa mente que você precisa ganhar com a ajuda de Deus. E eu não sei vocês, mas eu passo batalhas na minha mente todos os dias. É impressionante, sabe? Volta e meia, eu tenho que olhar para mim mesmo e eu tenho que pensar sobre o que eu estou pensando. Eu não sei se vocês entenderam isso, mas eu preciso pensar sobre o que eu estou pensando. Eu falo, realmente, esse pensamento é o pensamento certo? É isso que eu devia estar pensando? É isso que Deus quer que eu pense? Porque eles não renovaram a mente deles. A verdade é essa, sabe? Porque às vezes a gente lembra que eles só chegaram lá do outro lado depois de 40 anos porque eles não quiseram entrar na Terra Prometida quando eles chegaram lá na beiradinha da Terra Prometida e eles não quiseram entrar porque eles tiveram medo. Mas a verdade é que eles levaram 2 anos para chegar nesse momento de ter medo. Então, eles levaram 2 anos de algo que levava 11 dias. Podia ser em 11 dias, mas eles levaram 2 anos. E eu me lembro todas as vezes que a gente está lendo ou estudando essa passagem com os nossos filhos lá em casa, eles ficam com raiva do povo de Deus, que eles ficam assim, não é possível, o povo que reclamava o tempo inteiro. Aí Deus trazia a nuvem para eles poderem não se queimar, e aí eles reclamavam. Aí Deus trazia a comida para eles comerem todo dia, e eles reclamavam que não era carne. Aí Deus trazia carne, e eles reclamavam. Sabe, o tempo inteiro eles reclamavam. Só que é muito fácil a gente olhar para trás e ver o erro do outro, né? A gente vê, não, aquele povo reclamava demais. Era um povo que o tempo inteiro ficava pensando nas coisas que eles tinham largado lá na escravidão. Porque é isso, né? As coisas que eles podiam comer, beber, dormir, era na escravidão. E muitas vezes a gente fica olhando para um momento em que a gente era escravo da alma. Um momento em que a nossa alma era escravizada pelo pecado. A gente olha para as coisas que estavam lá atrás. Às vezes a gente não entende, inclusive, quais são as promessas que Deus tem para a gente lá na frente. Porque você pode viver segundo as suas experiências passadas, que em geral são ruins, inclusive. Às vezes você teve um relacionamento ruim, e aí você acha que nunca mais vai ter um relacionamento bom. Ou você faliu, e você acha que você não vai conseguir construir uma empresa de novo. Então você pode viver segundo aquilo que você tinha lá atrás. Você pode viver segundo as circunstâncias que tem no presente. Normalmente as circunstâncias que estão no presente, elas também não são boas, porque a gente consegue ver mais forte aquilo que é difícil de atravessar, não aquelas portas estão abertas. Né? Existe na psicologia um termo para isso, que é terrificar, que é você transformar em terrível algo que está ali na tua frente. Então você terrifica algo que você está vivendo, ou você pode viver segundo as promessas do futuro. Essas são baseadas em Deus. E elas são as únicas que são baseadas em Deus. Porque as suas experiências do passado, Deus diz que Ele joga no mar do esquecimento. E que Ele renova a tua mente. E a sua mente é outra. Aquilo que você vive no presente, o Senhor diz que você já é vencedor. Você só tem que lembrar as promessas que Deus tem lá na frente. Mas se você não trabalha a tua mente, você não chega nas promessas de Deus. O renovar a mente é o que te faz atravessar o deserto. Tanto que aquele povo, quando chegou lá nos 2 anos, tudo bem. Foi altos e baixos, tinha hora que eles iam atrás de Deus, tinha hora que eles fugiam de Deus. Depois de 2 anos eles chegaram lá na frente, e o que eles fizeram? Eles mandaram uma pessoa de cada tribo, 12 pessoas para poder ver como era, né? E eles voltaram dizendo que a terra era maravilhosa, que tinha frutas grandes, que tinha um monte de coisa legal e tal, mas que eles não iam não, porque o povo também era grande e forte, e que eles estavam com medo. Né? Só 2 não ficaram com medo. Né? E aí foram esses 2 que entraram depois, né? Porque os demais não entraram. Porque também isso acontece. Sabe por quê? Porque os primeiros estavam olhando para o passado. Eles estavam olhando para as coisas que eles tinham quando eles eram escravos. E às vezes a gente faz isso, sabe? Você está liberto. Todas as vezes que a gente liberta a nossa mente, que a gente aceita Jesus, que a gente está nos caminhos de Deus, a gente começa a enfrentar algumas perseguições. A gente sabe disso, né? E aí você pensa, nossa, minha vida era tão tranquila, né? Quando eu não estava na igreja.
Impressionante. Minha vida era muito tranquila, né? A sua vida era muito tranquila. Você estava assim com o diabo, ele para que queria te atrapalhar, né? Mas você fica lembrando daquelas coisas. Então você lembra do que estava no passado. Outras vezes você olha as circunstâncias do presente. Não, esse povo que eu vou enfrentar, são os amorreus? São quem? É o meu vizinheu, é o meu marideu. Você não sabe, né? Sempre tem alguma coisa que você acha que é muito difícil para você poder enfrentar. E Deus está dizendo para você não olhar para as circunstâncias, né? Ele está dizendo para você olhar para as promessas que Ele tem. E você tem que olhar, olha que interessante isso. O olhar de Deus não é olhar com os olhos físicos, é olhar com os olhos espirituais. Quando Deus fala para Abraão assim, sai da sua tenda e olha as estrelas, né? Ele estava trabalhando a mente de Adão. Abraão não precisava sair da tenda para poder entender que tem muita estrela. A verdade é essa, tá? Ele estava ajudando Abraão a pensar, a criar na mente dele a imagem daquilo que ele traria para Abraão. Sai da sua tenda. Está vendo essas estrelas todas? Eu vou te fazer um povo muito maior do que isso. Né? Ou quando ele diz assim, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, tudo aquilo que você vê é teu e é abençoado. Gente, não tinha nada para ver. O que tinha para ver era com os olhos espirituais. A verdade é essa. Às vezes, Deus quer te trazer determinadas vitórias, mas você não consegue nem enxergá-las. Porque na tua cabeça aquilo é inconcebível. Por quê? Porque você teve experiências ruins no passado. Ou porque as suas circunstâncias do presente são ruins também. E aí você não consegue entender as promessas de Deus. Deus tem mais de 8.000 promessas na palavra dele. Muitas, muitas, muitas. Tem uma, inclusive, que eu tenho conversado muito com Deus a respeito, que é honra teu pai e tua mãe e os seus dias se prolongarão na terra. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vinha conversando muito com a Tati, e aí eu falava assim com ela, todas as vezes que eu vejo alguma coisa do futuro, todas as vezes que eu vejo o que o Senhor tem para você, para o Benjamin, para a Ana, tal, eu tenho dificuldade de me ver nesse futuro. Né? E eles até ficaram meio tristes porque eu falei isso, tal. E aí eu falei, eu não sei se Deus tem propósito para que eu viva tantos anos assim. A verdade é essa, assim. E assim, eu aceito muito calmamente tudo que Deus tem para mim, sabe? E aí eu comecei a me lembrar o tanto que eu tenho de preocupação de honrar pai e mãe. Seja o meu pai, seja a minha mãe, seja meu padrasto, seja a minha madrasta. E o honrar pai e mãe diz que é para que se prolonguem os seus dias na terra. É uma promessa, é algo que você precisa fazer que vem acoplado com promessa. Ao mesmo tempo, eu me lembro do rei Ezequias. E ele pediu para prolongar os dias dele. E depois que foram prolongados os dias dele, coisas ruins aconteceram. Né? Então, eu sempre oro ao Senhor e falo assim, Pai, o Senhor tem uma promessa na tua palavra. E o Senhor diz que se eu honro pai e mãe, os meus dias serão prolongados. Mas eu estou querendo te dizer que eu quero que você só cumpra isso na minha vida se for bênção, e se for da sua vontade. Mas aí eu não preciso mais ter medo. Mas a verdade é que a palavra de Deus tem muitas promessas. Muitas. Sabe? E quando você aprende a conviver com as promessas que Deus tem, o passado e as circunstâncias ficam para trás. A verdade é essa. Só que a gente começa a enxergar as coisas com a mente do homem e não com a mente de Deus. A nossa mente tem que ser cativa às atitudes, aos pensamentos, às ações de Cristo. E não as coisas de Deus. Não as coisas do mundo. Hoje eu estou bem, né, amor? Não as coisas do mundo. E a gente precisa tomar cuidado com isso o tempo inteiro. Sabe? Você quer ver uma coisa que é um pensamento do homem, mas não é um pensamento de Deus? Ódio. Raiva. E eu sei que tem uma pessoa aqui que vai falar, lá vai o pastor falar de perdão de novo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, olha, se Deus te fala isso toda terça-feira, porque Ele já te mandou, você sabe disso. Mas, enfim, é muito mais difícil e trabalhoso viver no ódio e na amargura do que no perdão. É muito mais, sabe? Só que às vezes a gente fica vivendo essa coisa toda. Umas pessoas fizeram algumas coisas ruins para mim e para a Tati e tal, e esses dias a gente estava conversando sobre isso, falando assim, qual será a justiça de Deus sobre essa pessoa? A gente estava curioso. Mas eu não estava pedindo a Deus para baixar a mão sobre essa pessoa.
Porque, às vezes, a justiça de Deus é trazer aquela pessoa para os caminhos dele. É trabalhar aquela pessoa, sabe? E está tudo bem. Está tudo bem, não tem problema. Mas a gente precisa trabalhar isso, porque esse é um pensamento que não nasce de você. Esse é um pensamento que nasce do Espírito Santo. Então, o tempo inteiro, eu fico pensando sobre o que eu estou pensando. E às vezes eu até brinco, né? Falo assim, eu tenho às vezes dificuldade de dormir e tal, não sei o quê, porque eu não paro de pensar. E é verdade, eu tenho uma dificuldade de parar de pensar, é um negócio de louco, assim. E aí, hora eu estou pensando sobre uma coisa, hora eu estou pensando sobre outra, e hora eu estou pensando sobre o que eu estou pensando. Para saber se aquilo realmente está nos caminhos de Deus, sabe? E uma coisa que eu venho aprendendo ao longo do tempo é, o nosso pensamento cheio de Cristo e espiritual enxerga as coisas espirituais. E nas coisas espirituais, nós somos mais que vencedores. Nós já somos vencedores. Tem uma coisa muito interessante na Bíblia, que é a história de Jacó. Jacó, que algumas pessoas na Bíblia chamam de Jacó o usurpador, né? Porque ele foi lá e tirou do irmão dele, né, aquela bênção. Mas Jacó depois foi tratado, né, por Deus, né? Mas o fato é que Jacó trabalhou muitos anos para o sogro dele. Muitos anos. E ele não tinha nada, praticamente, né? E ele vivia sob o peso do pecado do que ele fez para o irmão dele. Ou seja, Jacó vivia olhando para trás, sobre algo que ele fez, e o Senhor diz que se a gente se arrepende, a gente é perdoado na hora, é imediato o nosso perdão. Mas a gente vive sendo atormentado pelos nossos pecados. E não é Deus que te atormenta pelos seus pecados se você já se arrependeu. Tá? Ele vivia atormentado por isso. E ele vivia também atormentado pelas circunstâncias do presente, porque o sogro dele explorava ele. Até que Deus trouxe uma visão para ele. E trouxe uma solução. E era uma solução que ela é loucura aos olhos do homem. Porque as coisas de Deus são loucura aos olhos do homem. E qual era a solução? Ele virou para o sogro dele e falou assim, olha, eu vou cuidar só de uma parte do rebanho. Você vai tirar do rebanho todos os animais que são malhados ou pintados. Eu vou cuidar só daqueles que têm uma cor só. E eu só vou ser pago quando eles tiverem algum filhote malhado ou pintado. O sogro pensou, agora ele está enganando ele mesmo. Já enganou o irmão, já enganou. Agora é a vez de enganar ele mesmo. Mas Deus tinha mostrado isso para ele. E às vezes você olha aquela passagem e você pensa assim, nossa, mas parece uma superstição, né? Porque ele pegou umas varas e colocou onde os animais iam beber, e aí ele trabalhou em cima daquelas varas, e os animais chegavam para beber ali, eles passavam por aquilo. Parece que superstição, não era superstição. Na verdade, ele estava criando no Espírito. Ele estava trazendo à existência algo que Deus falou e que era impossível de enxergar com os olhos físicos. E o que começou a acontecer é que só nasciam os pintados e os listrados. Era só isso que acontecia. E ele se tornou um dos homens mais ricos daquele lugar. Porque ele estava trazendo à existência. Quando Abraão chegou para o sobrinho dele e falou assim, olha, não dá mais para a gente ficar junto aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, você escolhe. Você quer para lá, você quer para cá, para onde você escolher eu vou para o outro lado. E eu vou te falar uma coisa, não sei se eu teria essa capacidade, esse desprendimento todo, sabe? Porque, na verdade, Abraão estava ali com ele o tempo inteiro, tudo que ele construiu foi com Abraão, né? Abraão podia falar assim, ó, eu separei aqui umas coisas para poder te dar, para você sair bem, e agora você vai, cata o teu rumo. Mas ele disse, não, você escolhe, e eu vou. Você sabe por que ele disse isso? Porque Abraão não estava enxergando com os olhos físicos. Abraão enxergava a promessa que Deus tinha feito para Abraão. E a promessa para Abraão independia de para qual lado ele ia. Independia de o que ele ia escolher ou não. Independia. E você sabe que quando eu estava preparando essa pregação, e eu pensei, engraçado como o Espírito Santo às vezes responde na lata, porque eu pensei, será que eu faria isso? Né? E aí o Espírito Santo me trouxe uma ocasião em que eu fiz isso. Porque foi o seguinte, eu tinha uma empresa que tinha cursos para arquitetos. Né? Quando eu conheci a Tati, eu tinha uma empresa que era muito bem sucedida, inclusive. A gente vendia cursos para o Brasil inteiro e em alta escala, assim. Mas eu não dava mais certo com a minha ex-sócia. A gente não conseguia nem conversar um com o outro, a verdade era essa. A gente só conversava por meio dos advogados. E aí eu só falei para ela, eu não vou mais trabalhar com você. Eu não tenho mais condição de trabalhar com você e tal.
casei com a Tati também falou assim, você não vai mais trabalhar com ela, porque eu também não aguento mais essa situação. E eu achei que ela ia comprar a minha parte. Depois ela acabou não querendo comprar, deu um rolo danado e tal. A Tati falou que ela não ia pagar, minha mãe falou que ela não ia pagar, o advogado falou que ela não ia pagar, todo mundo falou que ela não ia pagar, só eu que acreditava que ela ia pagar, ela não pagou, né? Mas tá tudo bem. Mas o fato é que depois eu falei assim, então você escolhe, tá tudo bem. Ou eu compro a sua parte pelo valor que eu acho justo, ou você paga para mim pelo mesmo valor que eu acho justo. E aí, no final das contas, ela fez o que ela queria, e tá tudo bem, eu entreguei para ela. E aí, sabe o que aconteceu? Na outra semana eu pensei assim, e agora? O que eu vou fazer da vida, né? Eu construí isso com tanto amor, com tanto carinho e tal, e agora não é mais meu. E aí eu contei para 2 amigos só, que eu estava indo mudar de projeto, que eu não estava mais naquele projeto e tal. Eu recebi 84 propostas de negócio. E eu vou sempre lembrar desse número, porque é impressionante. Eu recebi 84 propostas de negócio. Eu me lembro que eu fiz uma tabela, que uma das colunas da tabela, inclusive, era satisfação pessoal. Porque tinha tanta coisa, sabe? Era tanta coisa online com a qual eu podia trabalhar, que tinha, assim, desde aposta, que eu não ia trabalhar nunca, até treinar cavalo. Eu não faço a menor ideia, não sei nem como chama isso. Mas tinha de tudo que você imaginasse para poder vender online, sabe? E aí eu fui lá, olhei e tal, não sei o quê, escolhi um. No final das contas, eu descobri que não era nenhum daqueles, que o que eu ia fazer da vida era comprar a parte do ex-marido da Tati. Mas você sabe o que acontece? Aí eu me lembro que no primeiro ano que Tati e eu fomos trabalhar juntos e que a gente foi viver essa coisa do uma só carne, inclusive profissionalmente, no primeiro ano que a gente trabalhou juntos, a gente faturou juntos mais do que as nossas 2 empresas faturavam separado no ano anterior. E aí você pensa assim, nossa, como Deus é bom, né? Como Ele abençoou a gente e tal. Aí no outro ano a gente dobrou o faturamento. E Deus foi cuidando disso, foi cuidando. E as pessoas perguntavam para mim, elas falavam assim, qual é o segredo para que você e a Tati tenham se saído tão bem? Aí eu falava, o segredo é que não sou eu e a Tati. É que foi Deus, e até hoje eu não entendo como é que Deus faz isso com a gente. E eu não entendo até hoje, de verdade. Porque toda vez que eu sento para conversar com alguém, a pessoa tem uma ideia melhor que a minha. Sabe? Mas é porque Deus é que age assim. Mas o que eu estou querendo dizer é, Deus fez uma promessa lá atrás. Deus prometeu para mim assim, eu vou te fazer grande no meio dos grandes, para que você possa falar de mim no meio dos grandes. E você sabe o que aquilo significa? Que não interessa para qual lado eu vou olhar. Não interessa qual era o negócio. Não interessa. Não interessa se era aquele para arquiteto, se era um daqueles 84, se era a gente trabalhar junto no Olhos de Águia, não interessa. Porque a promessa de Deus não era, olha, eu tenho esse projeto para você e que ele vai ser abençoado. Até porque a ideia de Deus não era me abençoar. A ideia de Deus era me colocar lá falando dele. E aí um dia desse eu estava me questionando se eu devia fazer algumas coisas profissionalmente falando. E aí Deus tocou no meu coração e falou assim, se você não fizer isso, como você vai falar de mim? Aí eu pensei, não, entendi, pai. Não precisa falar 2 vezes, sabe? São coisas assim. Por quê? Você vai renovando a sua mente. E eu vou dizer, se você não tomar cuidado, você pode ser um profeta de Deus, que a sua mente não vai estar de acordo com aquilo que Deus quer. Basta ver Jonas. Porque Nínive era uma cidade que decapitava pessoas, que matava, que botava fogo, fazia um monte de coisa. E aí Deus vira para Jonas e fala assim, você vai lá neles para você falar para eles se arrependerem. E aí Jonas, profeta de Deus, sabia que Deus é misericordioso. Aí ele pensou, vou não. Se eu for lá, eles vão se arrepender e Deus vai ter misericórdia. Foi isso que passou no coração de Jonas. E aí ele falou assim, e aí eu vou parecer mentiroso, porque eu vou chegar lá e vou falar assim, Deus disse que vai destruir vocês. E aí vocês vão se arrepender, Deus vai destruir coisa nenhuma, eu não acho que eles merecem o perdão, e eu ainda vou passar de mentiroso? Vou não. Vou não. Então a primeira coisa que ele pensou é, ele não enxergou o perdão com os olhos que Deus enxerga. Não enxergou. Ele achou que ele tinha o direito de escolher quem tinha direito a perdão. E esse não era um direito dele. Outra coisa, ele achou que fazer a obra de Deus era para ele, se ele ia ou não ser considerado mentiroso ou não.
E fazer a obra de Deus é para Deus, não é para ele. E aí o que ele fez? Tentou fugir. Aí ele tentou fugir, a gente já sabe a história, que o navio já estava quase afundando. Aí os caras vão lá e perguntam, por que é que o navio está quase afundando? Aí Jonas fala, eu acho que eu sei. Aí ele vai e conta para os caras pedem perdão a Deus e jogam ele no mar. Ele é engolido por um peixe, fica lá 3 dias, até que Deus faz com que o peixe vomite Jonas de frente para Nínive. Aquelas jesuicidências da vida, né? Aí ele agradece a Deus pela vida dele e ele vai lá. Mas olha que interessante, não acaba aí. Porque ele vai lá, ele fala com aquele povo, o povo todo se arrepende, porque a palavra de Deus diz que, inclusive, os animais jejuaram. Até os animais jejuaram porque se arrependeram. Jonas fica indignado. Aí ele vai para o campo descansar. Deus faz nascer uma boboreira de um dia para o outro para fazer sombra nele. E aí Deus vai lá e manda uma lagarta, mata a boboreira também de um dia para o outro. E ele fica indignado de novo. Como é que o senhor mata essa boboreira que está aqui cuidando de mim? Aí Deus fala, você tem pena da boboreira, mas você não tem pena de 120 mil pessoas. Sabe o que acontece? Não interessa onde você está. A batalha na sua mente acontece todos os dias. Todo dia. Todo dia. Esses dias a gente estava conversando com um amigo, ele vai fazer a próxima turma do Casados para Sempre, né? Foi uma benção, né? Tô vendo os casais aqui. Eu já estava pensando que essa quinta-feira eu não vou ver vocês. É muito ruim isso, né? Mas, enfim. Mas eu estava conversando com um amigo e ele vai fazer a próxima turma do Casados para Sempre, né? Deve começar em agosto. Aí ele estava perguntando assim, qual é a grande sacada do Casados para Sempre? Ele perguntou assim. Aí eu falei, a grande sacada é que não é sobre o outro, é sobre você. A grande sacada é que você faz o outro feliz e o outro é que te faz feliz. A grande sacada é que não interessa qual é o problema que você está passando no casamento, você vai olhar para você, não para o outro. É o que eu posso fazer a respeito disso. É como eu vou transformar. É como eu sou o melhor. Né? Isso é uma mudança de mentalidade que não é do mundo. Nós somos todos os dias confrontados pela mentalidade, pela mente do mundo. Todos os dias. Porque o mundo diz, você casa para ser feliz. Deus diz, você casa para fazer o outro feliz. E o outro vai te fazer feliz. O mundo diz, não leva desaforo para casa. Deus diz, fruto do Espírito é mansidão. Jesus fala, dá outra face. Mas sabe o que acontece? O que eu venho aprendendo é, quanto mais eu vivo o que Deus diz, mais fácil é a minha vida. Parece que é difícil, às vezes, sabe, fazer o que Deus quer. Mas um dos maiores mistérios de Deus é que não é difícil. Não é. Eu já comentei isso com algumas pessoas. Quando eu me casei com a Tati, ela veio para a igreja depois que ela se casou comigo, né? Mas ela veio com muita sede. Ela queria fazer muitas coisas de Deus, tal. Nunca vi na minha vida uma pessoa com tanta sede de fazer as coisas de Deus daquele jeito, sabe? E aquilo me deu preguiça. Porque eu queria trazer a Tati para os caminhos de Deus. Muito, muito. Eu orava demais e tal. Antes de casar, eu falava, Senhor, não é possível. Se foi ela que o Senhor preparou para mim, ela vai mudar agora e tal. Deus mudou, mas ela veio com muita sede. Eu pensava, ai meu Deus, lá vou eu ter que acompanhar. Tal, porque aí ela queria ir num retiro, aí ela queria não sei o quê, ela queria não sei o que lá, e eu só queria ficar em casa. Sabe? E aí, Deus tem promessas na nossa vida, né? E eu sabia por que Deus tinha trazido ela para mim, porque Deus tinha uma promessa na minha vida de que eu ia ter uma pessoa do meu lado que ia fazer a obra comigo. E aí eu pensava assim, Senhor, eu já entendi, Pai. Para ela fazer a obra comigo, eu tenho que fazer a obra, né? Não dá para eu ficar quietinho no meu canto. Porque era muito fácil para mim vir pregar na terça-feira. Eu gosto muito de pregar. Eu gosto muito de estar aqui falando com vocês, sabe? E para mim é fácil, a verdade é essa, sabe? Porque eu já aprendi a deixar o Espírito Santo falar, não sou eu que falo. Mas eu ficava pensando, putz, mas se eu tiver que fazer outras coisas, aí segunda-feira faz isso, aí terça-feira faz aquilo, aí quarta-feira tem não sei o quê, aí tal. Aí quando deu umas, sei lá, faz um mês mais ou menos assim, eu estava orando, aí o Senhor chamou minha atenção, falou assim, presta atenção na sua semana. Aí eu comecei a pensar na minha semana, né? Aí a minha semana é assim, segunda-feira a gente tem um grupo chamado Cristãos do Marketing. São amigos todos do marketing que oram uns pelos outros. Terça-feira tem o culto. Segunda-feira, à noite, eu e Tati damos uma aula no Instituto Dádiva, falando de Deus.
Então, segunda-feira tem duas coisas. Aí, terça, tem o culto. Quarta-feira é o dia que a gente sai para namorar. Porque Deus fala que a gente tem que cuidar primeiro da nossa família. Aí a gente sai toda quarta-feira. Quinta-feira, a gente tem o casados. Sexta-feira, a gente tem o estudo bíblico, que a gente faz online. Aí o Senhor falou assim, foi difícil? Aí eu falei, não, pai. Inclusive, o dia que eu mais gosto é quinta-feira, quando eu estou lá no Casados. É a melhor hora da minha semana. Tal. Aí eu percebi que o Senhor fez ficar leve. A verdade é essa, o Senhor fez ficar leve. Aquilo que eu achava que era pesado, pesado era não fazer aquilo. Pesado era fugir daquilo que Deus queria para mim. E Deus tem um plano para cada um. Porque Deus não diz que vão ser todos pastores, não. Mas Ele fala, ide. Ele fala, você tem que ir, você tem que pregar, você tem que transformar as pessoas. E você tem que ser exemplo por meio da transformação que eu faço em você. E a gente precisa ir. E você precisa ir. E quanto mais você vai, mais você vive os milagres de Deus. Mais você vive o sobrenatural de Deus. E eu vou te falar, quando você aprende a olhar com os olhos espirituais, as coisas, os problemas físicos não fazem mais sentido. É engraçado isso. Não fazem mais sentido. A gente estava passando um problema semana passada. Tati estava angustiado, porque tem hora que eu estou angustiado, tem hora que está angustiada ela, né? Mas Deus é tão bom que Ele faz com que nunca sejam os dois, né? Angustiados. Sempre tem um dos dois que está na paz que excede o entendimento. Nesse dia, por acaso, era eu, mas a gente alterna. Mas teve um problema semana passada, e aí parecia um problema insolúvel. E eu estava calmo. E a gente saiu de carro, dirigindo de carro assim, ficou 25 minutos dirigindo, e a gente louvando, e a Tati louvava no carro assim, Deus de aliança, sabe assim, porque eu estava angustiado, e eu estava tranquilo e tal. Quando a gente parou o carro, o problema tinha se resolvido sozinho. E aí, na hora, eu só pensei, pai, o Senhor é maravilhoso, né? Quanto mais a gente enxerga com os olhos espirituais, mais as coisas parecem sem sentido, os problemas que a gente passa na vida, sabe? E olha, não foi uma coisa simples não, tá? A gente estava num hotel que não tinha sinal de telefone, a gente estava no Wi-Fi, e uma pessoa da nossa equipe falou assim, então, tudo que começa com então é problema, tá? Aprende isso pra tua vida. Né? É perrengue. A pessoa falou assim, então, eu queria falar, não queria atrapalhar vocês aí não, no descanso de vocês tal, mas alguém mudou o nome do canal da Tati no YouTube. Aí eu falei, troca todas as senhas, corre, muda tudo, tal, não sei o quê. Na verdade, a pessoa não tinha mudado. A pessoa tinha hackeado o canal da Tati, que tem 1.200.000 inscritos quase. E aí, botou um nome em inglês, e os vídeos iam sumindo. Então tinha assim, 2.000 vídeos, e a gente tentando acessar, aí aparecia 1.500 vídeos, 1.100 vídeos, 800 vídeos, de repente tinha 0 vídeos. O canal estava com outro nome e tinha 0 vídeos. E a Tati em pânico, porque são anos de trabalho. Né? E eu estava tranquilo. Eu estava tranquilo porque eu sou bonzão? Não, era paz que excede o entendimento. E aí eu estava tranquilo e tal. E aí a gente começou a orar, a gente entrou em contato com o YouTube. Aí a resposta do YouTube, eu não sei se ela era animadora ou ela piorava, que o YouTube falou, aconteceu com vários canais hoje. Então, sabia o que estava acontecendo. E aí, uma pessoa da equipe falou assim, a gente pode tentar recuperar a senha, mas vai um SMS para o celular da Tati. Aí a gente não tinha sinal, porque a gente estava no hotel que não tinha sinal. Aí eu falei assim, amor, vamos dirigir até ter sinal. Foi aí que a gente dirigiu, 25 minutos, parou no meio do nada. E aí, quando a gente parou no meio do nada, a gente estava orando antes de ir, e uma pastora sempre que ora muito por nós, Deus usou ela e ela falou assim, Deus falou por meio dela, né? Falou assim, eu estou resolvendo, eu estou derrubando todos os problemas. Acalme seu coração. E aí a gente foi dirigir, a Tati acalmou um pouco mais também, então a gente foi dirigir, quando a gente chegou 25 minutos depois, que tinha sinal no meio do nada, lá na Bahia, aí uma pessoa da nossa equipe falou assim, então, gente, eu não fui deslogado, não. Todo mundo saiu do canal, menos eu consigo derrubar os caras que entraram aqui. Aí ele foi lá, derrubou todo mundo, voltou a senha, e os vídeos não tinham sido deletados, eles estavam só escondidos no canal. Olha só como Deus cuida das coisas. Os outros canais todos que foram invadidos naquele dia que o YouTube falou, eu não sei o que aconteceu. De verdade. Mas o nosso não aconteceu nada. Não aconteceu nada.
E foi até engraçado porque na hora eu liguei para o Davi, porque o Davi trabalha com a gente, e eu queria saber como a equipe estava. Porque eu sei que a equipe parou para orar. Todos eles pararam para orar. E aí eu liguei para o Davi e falei assim, Davi, como o pessoal está aí? Aí ele, por quê? Ele estava em casa, não sabia nem o que está acontecendo. Oh, meu Deus, Davi quer que está lá para orar por mim. Mas a equipe toda tinha parado para orar. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que não importam as circunstâncias. Você precisa transformar a sua mente. Não são gigantes, não é deserto, não é o que tem do outro lado. Não é nada disso. Não é o canal que foi derrubado. Não é. Não é. Não é Sara não poder ter filho. O que eu mais gosto da história da descendência de Abraão é que são 3 gerações com mulheres que não podiam ter filho. Eu acho incrível isso, porque é Deus provar com gosto, assim, sabe? Fala assim, não é só Sara que não pode ter filho, sabe? É uma e a outra é a outra. E o Senhor vai lá e cria todo um povo em cima de mulheres que não podiam ter filhos. E quando Deus falou para Abraão que ele ia transformar a descendência dele em mais numerosa do que as estrelas, Abraão já era velho, gente. Nem ele nem a Sara podiam ter filho, não. Aquela altura do campeonato não era mais só a Sara, não. Tá? Mesmo que a Sara pudesse, aquela altura do campeonato já era ninguém. Sabe? Já era difícil. Não era assim mais, tá? Ou quando o Senhor tirou aquele povo todo e fez atravessar o deserto. Gente, e uma coisa que eu aprendi, o transformar a sua mente exige que você dê passos de fé. Quando Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra. Ou quando o povo vai atravessar o mar e as pessoas vão dar o primeiro passo para Deus abrir o mar. Quando o profeta fala para Naamã mergulhar no rio, ele tem que ter fé para fazer aquilo lá. Ter fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Mas eu acredito que ter fé é acreditar naquilo que a gente vê com os olhos espirituais. Porque é aquilo que você não vê fisicamente. Você precisa renovar a sua mente. Todas as vezes que eu oro pelos nossos filhos, eu peço para Deus tirar do coração e da mente deles tudo que não foi colocado por Deus. E você sabe o que a palavra fala sobre renovar a mente? Que você renova a sua mente lendo a palavra. Conhecendo a Bíblia. É muito bom você vir aqui na terça-feira, fico felizão que você esteja aqui, ou que você esteja em casa assistindo a gente e tal. Mas que tal você duvidar do que eu estou falando e você mesmo ir lá ler? Mano, vai lá, leia. Porque a palavra de Deus diz que você vai renovar a sua mente, vai fortalecer a sua fé, quanto mais você ler a palavra de Deus. É isso que você precisa fazer. Aquela espada que está lá em Efésios, a espada da palavra, você precisa conhecer a palavra para poder usar a espada. Senão você luta sem saber nem que existem armas. E quanto mais você se aprofunda nas coisas de Deus, mais você entende que esse mundo aqui não é onde você vive. Esse aqui é o seu avatar. Você vive lá, no mundo espiritual. As suas bênçãos estão lá. Sua saúde está lá. Sua prosperidade está lá. Deus não é um Deus de ontem, hoje e amanhã. A palavra fala sobre isso. Deus é um Deus de ontem, hoje e amanhã ao mesmo tempo. É que a gente não entende essa dobra do espaço-tempo. A gente não tem esse conhecimento físico avançado desse jeito. Mas quando você está no espírito, o seu amanhã já está lá. Porque Deus diz que ele já deu, e que ele já entregou, e que resta a gente tomar posse. E aquele povo chegou com 2 anos lá na beira da terra prometida e não tomou posse. Deus prometeu, levou até lá, e eles não tomaram posse. Porque às vezes Deus abre portas e você não atravessa. Eu passei isso semana passada, porque Deus me fez entrar em contato com uma pessoa, me mostrou que tinha uma porta para abrir para essa pessoa, eu ofereci a porta para essa pessoa me disse, eu tenho orado a Deus, esperado uma resposta. Aí eu falei, Deus está te mandando a resposta, porque eu até sonhei com você, e eu estou te trazendo a resposta, e a pessoa não quis. E você faz o quê? Aí eu falei para a Tati, eu abri a porta. Deus me usou, na verdade não fui eu que abri a porta, né? Foi Deus que abriu a porta por meio de mim. Mas não tomou posse. Não tomou posse. E eu te falo outra coisa, tá? O tomar posse é na hora que Deus abriu a porta.
Não é 1 ano depois. Não é 2 anos depois. Às vezes você quer ter um casamento do reino. E Deus traz a pessoa. E você empurra com a barriga. Ou você quer ter aquele emprego do reino. Deus te coloca no lugar. E você empurra com a barriga. E você fica com medo. Ou Deus fala, muda e vai para outro lugar. E você não vai, porque você fica com medo. E medo é o contrário da fé. Não tem jeito. Fé é não ter medo. Ou fé é agir mesmo com medo. Parar por causa do medo é burrice espiritual. Porque o seu Deus já disse que você é mais que vencedor. Não tem nada que vai te fazer ficar impedido com as coisas de Deus. Nem demônio. Porque a palavra de Deus diz que 1/3 caiu e virou demônio. E os outros 2/3, que é o dobro, é anjo, arcanjo e querubim. Então, nem assim, nem espiritualmente, você nunca está em minoria. A verdade é essa. Não é? Eu com Deus sou maioria. É isso que você tem que entender. Declara, toma posse. Muda a tua mente. Entende que determinadas coisas vão ser criadas pela sua mente em Cristo. O mundo tenta viver isso. Eles falam, é o poder da mente. Eles quase entenderam. Mas é o poder da mente espiritual em Cristo Jesus. Quase a mesma coisa, mas não é. Mas você consegue trazer à existência bênçãos. Tati, a gente estava vivendo um negócio essa semana, todos os números indicavam uma coisa na nossa empresa. E a gente começou a orar e falou assim, Senhor, a gente traz à existência o que os números não mostram. Porque os números mostram as coisas do homem. Mas eu estou aqui para pedir a prosperidade de Deus. E aí, na hora que a gente foi ver, era muito maior do que os números mostravam. Porque eu vivi a prosperidade de Deus. Porque você aprende a trazer isso à existência. Trazer à existência é agradecer antes de receber. Aquele povo tinha que ter passado 11 dias agradecendo. Não 2 anos reclamando, depois dizendo que não vai, e mais 38 anos vagando até esperar todo mundo morrer. Não era isso. Então, não espera. Não espera os seus 40 anos para passar por isso. Traz à existência aquilo, renova a tua mente. Porque a tua batalha é na mente todo dia. Todo dia a sua batalha é na mente. Todo dia. Se você vai ser fiel, se você não vai. Se você vai crer em Deus, ou se não vai. Se você vai mentir, ou se não vai. Se você vai usar atalho para poder ter sucesso, ou se não vai. Todos os dias você tem a oportunidade de vencer a batalha caminhando do jeito certo. E eu vou te falar, não é caminhando com o que a sua mente diz. Porque o coração do homem é enganoso. Mas você precisa pedir para Deus renovar a tua mente e o teu coração. Porque é assim que você vai viver. Não tem jeito. Olha, tem uma coisa que eu acho interessante que Jeremias fala assim, né? Até quando você... ele diz assim, Jeremias, deixa eu ver onde que é. Jeremias 4,14. Ele diz assim, até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? São esses que atrapalham as nossas vitórias. São os pensamentos da nossa iniquidade, da nossa inferioridade. De você não achar que você é filho, de você achar que a bênção é para o teu vizinho, mas não é para você. Que às vezes até isso a gente acha. Nossa, as pessoas lá na igreja recebem tanta bênção, eu não. Você não tomou posse delas ainda, você ainda não declarou-as para você. Deus conhece o teu coração, mas Ele quer que você tome posse. Ele quer que você traga à existência. Esses dias eu li uma história de um pastor que ele estava fazendo um trabalho na África e ele precisava de um carro 4x4 e ele não tinha dinheiro para poder comprar esse carro. E aí ele começou a ir todos os dias na frente da casa dele lavar o carro imaginário para agradecer a Deus. E aí diz que em 2 meses chegou o carro dele. O pessoal que ajuda os missionários mandou para casa dele um carro 4x4, né? Ele foi ridicularizado pelos vizinhos dele, né? A verdade é essa. Mas não interessa, né? Ele estava enxergando algo com os olhos da fé. Da fé. Deus falou para mim e para a Tati que era para a gente construir uma casa para a gente não tinha dinheiro para construir. E eu fui lá assim mesmo. E aí eu falei, Senhor, toma que o filho é teu. O problema é teu, Pai, não é meu. O Senhor mandou e o Senhor vai dando, né, as condições a cada... E ele não entregou tudo de uma vez, não. Que acho que é para eu ir mantendo a minha fé até ficar pronto. Mas ele vai fazendo e está tudo bem. Mas eu só falo todo dia, Pai, é teu. Se vira aí. O Senhor diz na tua palavra
que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Manda um pouco aí, Pai, que eu preciso pagar essas coisas. Manda um pouco desse ouro e prata aí. E o Senhor vai abençoando. Mas, enfim, eu vou finalizar fazendo uma oração por você, pela tua mente. Porque, olha, a gente tem enfrentado muitas batalhas na mente. Você passa o tempo inteiro ouvindo que o mundo é ruim, que as pessoas são más, que a gente tem que ser esperto, que eu não levo desaforo para casa, que é olho por olho, dente por dente, que quem deixa essas coisas acontecer é trouxa, sabe? Não é assim. Não é assim. O que Deus tem para nós é sermos luz para o mundo. Quanto mais o mundo é trevas, mais a luz brilha. Então não interessa o que o mundo pensa ou como o mundo age. Você vai brilhar cada vez mais. Coloca a mão na tua mente e eu vou orar por você agora. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai, eu apresento a Ti agora, Senhor, cada irmão, cada irmã, Pai. Senhor, o Senhor sabe as batalhas que nós enfrentamos nas nossas mentes, mas eu quero entregá-las todas a Ti. Eu quero dizer, Pai, que somos mais do que vencedores, somos filhos de Deus, vivemos, Pai, saúde do reino, prosperidade do reino, relacionamentos do reino, casamento do reino, Pai. Pai, nós somos seus filhos, nós tomamos posse. Eu rejeito na nossa mente agora todo pensamento que não é de Deus. Eu tiro agora, eu declaro a nossa mente limpa, cheia do Espírito Santo. Que o seu Espírito nos transforme, corpo, alma, espírito, coração e mente. Eu entrego a Ti, Pai. Eu declaro a sua vitória na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.